Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco. Este é o canal Reina em Pauta, com vocês todas as manhãs, sempre com uma palavra viva, eficaz, trazendo algo para cooperar com a edificação do corpo de Cristo. Queridos, nós estamos fazendo uma série, esta é a mensagem de número 8, sobre o tema filiação ou devoção. O sentimento aqui é marcar muito em nosso coração acerca da filiação, porque fica muito mais leve você entender quem você é e compreender que você é filho de Deus. Assim que você compreende e ganha como realidade no seu interior que você é filho de Deus, tudo fica muito fácil. Uma nova vida assume você. Agora, enquanto eu ficar vivendo a minha devoção apenas, eu posso conhecer muito da Bíblia, eu posso pregar muito, eu posso cantar muito, eu posso evangelizar muito, mas eu continuo, amados irmãos, apenas servindo ao Senhor como devoção. Como aquele homem que faz tudo certinho e sai contando aí para todo mundo que faz certinho, e então o seu ego fica cheio quando as pessoas olham e falam: olha que bom crente, né? Puxa, que exemplo de homem. Agora, quando você compreende a largura, a altura, em relação à filiação, então você já não é alguém separado que faz alguma coisa para Deus. Agora você é um instrumento ao qual Deus faz a sua obra através de você. Agora, como filho, você tem o DNA de Deus, o DNA do Pai. Então agora você vive uma nova vida. E Paulo, irmãos, ele trouxe muitas revelações a respeito. E nessa reflexão de número 8, eu quero falar um pouquinho sobre o livro de Efésios capítulo 2. É exatamente onde fala sobre a nova vida em Cristo. Cristo, amados irmãos, é Deus presente. Cristo é Deus dentro. Cristo é Deus, como eu preguei na última série, processado com a finalidade, amados irmãos, de restaurar a sua imagem, que estava danificada por causa do pecado adâmico. Então Deus, ele se processou com a finalidade de restaurar para si uma família, de fazer uma família, de legitimar uma família. E a Bíblia é muito clara quando você olha para os filhos de Israel e para você. A Bíblia diz que Deus, ele veio para os seus e os seus não os receberam, mas a todos quanto o receberam, ele deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Então, amados e queridos irmãos, nós não somos filhos porque nós escolhemos ser filhos. Nós somos filhos primeiro porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu e deu esse direito. Onde havia uma parede separadora entre nós e Deus, o Senhor Jesus na cruz rompeu com essa parede, então entregou na nossa mão esse direito, esse passaporte para tornar-se filho de Deus. E ter então esta nova vida. Paulo inicia o capítulo 2 de Efésios dizendo assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Irmãos, que pecado ele está falando? Que transgressão ele está falando? Ele está falando da transgressão do pecado adâmico, onde nós estávamos mortos, nós morremos ali. Adão e Eva matou a sua geração inteira. E agora, amados, todos estavam separados de Deus, nos quais acostumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, este poder terrível, maligno, esse poder, amados irmãos, de trevas, ali no Éden, colocado ali no Éden, ele continua nos filhos da desobediência, ele continua na vida daqueles que não acreditam, que não creem, que não foram regenerados. Mas quando nós entendemos esse plano e essa visão, nós recebemos então a regeneração. Nós fomos agora santificados, fomos agora acoplados a um propósito, a uma visão. Agora nós somos comprados, lavados, remidos, e agora nós temos um certificado legítimo de filho de Deus.
Agora, a pergunta que eu quero fazer é: como você anda na sua vida cristã? Você é um bom devoto de todas as coisas de Deus? Ou você anda como filho? Como filho, você tem direitos. Como devoto, você tem obrigações. Então, quando nós entendemos que nós somos obrigados a fazer isso e não fazer isso, isso é devoção. Agora, o filho, ele é constituído com a realidade da paternidade. Você entende isso? Quando o filho é constituído com a realidade da paternidade, o filho, irmãos, nunca deixou de ser filho. Eu posso lembrar novamente, eu lembrei na primeira parte da série, do filho pródigo, por exemplo. O filho pródigo, ele tomou uma decisão errada. Ele disse: eu vou embora. E o pai, incrivelmente, permitiu. O pai poderia falar para ele: não, filho, você não vai. O pai tinha autoridade para isso. Mas o pai permitiu que ele fosse. E quando ele foi e viu que não dava certo, ele pensou em voltar. Agora, o que acontece? Como ele era filho, jamais o pai ia virar as costas para ele. Deixa eu te falar uma coisa: o pai jamais virará as costas para um filho. Então, essa legitimidade que nós temos como filho garante a nós o afago do pai. Irmãos, é por isso que nós temos que compreender que somos carentes deste pai. Não podemos seguir a nossa própria verdade no que diz respeito à nossa cristandade. Não podemos seguir o nosso achismo naquilo que nós achamos que é certo ou errado. Muitas vezes nós colocamos um código na nossa cabeça daquilo que é certo e errado. E quando nós fazemos algo de certo, a gente troca a trombeta dizendo que faz o que é certo. E quando a gente faz o que é errado, muitas vezes, amados irmãos, nós nos diminuímos tanto e Satanás espezinha tanto que a gente vê Deus à distância da gente. Agora, eu pergunto para você: o filho, quando desobedece o pai, porventura, o DNA do pai é arrancado do filho? É separado do filho? Obviamente que não. Uma vez filho, sempre filho. Agora, isso não dá o direito para o filho sair fazendo o que ele quer. Eu entendo assim: se o filho, ele é filho de verdade, irmãos, ele vai ser ministrado pelo afago do pai, pelo abraço do pai, pela comunhão do pai diária. O pai, irmãos, basta olhar para o filho sabe o que o pai está falando. Por exemplo, o meu pai, quando era criança, eu olhava para ele, eu sabia o que ele estava pedindo para mim. Eu conheço o pai. Então, a grande questão que eu vejo aqui, irmãos, é a questão do relacionamento entre filhos e pais. Às vezes nós não estamos nos relacionando como filho. Nós estamos relacionando como devoto, como alguém que admira ou como alguém que fala mal. E o nosso relacionamento, então, fica muito religioso. Ele fica sem vida. Agora, quando nós entendemos que somos filhos e nós mergulhamos no propósito do pai, recebemos o afago do pai, o abraço do pai, o carinho do pai, então a nossa vida, ela é totalmente transformada de uma forma gloriosa. Então a nossa caminhada fica muito leve. Nós não vivemos uma velha vida como filho, vivemos uma nova vida. Deixa eu falar uma coisa para você: o pai tem uma nova vida para você. O pai tem uma nova vida para o seu coração. Talvez os ventos e as tempestades da vida tenham levado você a pensar: acho que meu pai me abandonou, acho que Deus me abandonou. Mas eu quero dizer uma coisa para você: jamais o pai abandonará o seu filho. O filho só precisa reconhecer tal paternidade. Essa paternidade é a realidade do Deus presente, do Deus dentro, do Deus no nosso DNA. Entendeu? A devoção coloca Deus numa distância e nós em outra distância. Então, a devoção diz que eu preciso fazer algo para agradar o Pai. Certo? A devoção diz que eu preciso fazer certinho. A devoção também tem um código. E o código dela, claro, é fazer o certo.
O bom devoto, ele busca fazer o certo, só que não passa de um devoto. É como aquela questão da doutrina humana, né? A doutrina é uma verdade, mas não tem realidade. A devoção é uma verdade, mas falta a realidade da filiação. A filiação é a presença do Pai 24 horas, em qualquer circunstância. Não importa se você está bem, não está bem, está chorando, não está chorando, o Pai continua com você. Não existe essa do pai abandonar o filho e deixar o filho sozinho. Mesmo porque não tem como, porque o pai está dentro do filho, o filho está dentro do pai. Então é impossível arrancar o seu filho de você. Assim eu digo, é impossível arrancar você de Deus. Aí você fala, pastor, mas não é possível, é aquele que desvia. Meu irmão, aquele que desvia é porque ele nunca foi filho. É porque ele não chegou a esse entendimento. Ele não teve esse conhecimento revelado dentro dele. Pastor, e aquele que enfraquece, que chora, que fica sofrendo? Irmãos, isso acontece normalmente todo dia com todo mundo. Os filhos de Deus estão vivendo na terra. E a terra é um lugar de guerra. A terra, irmãos, diz a Bíblia, o príncipe deste mundo é Satanás. O príncipe desse mundo, desse sistema. E a igreja ainda vive no meio do sistema. Então é preciso entender isso no espírito e saber que a filiação garante a mim e a você o direito de ter uma nova vida. Eu vou concluir a reflexão 8ª, dizendo a você que Deus quer te dar uma nova vida. Eu quero convidar você a tomar posse agora da nova vida com essa oração que eu vou fazer. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas abundantemente. Pai, nós pedimos que o Espírito Santo fortaleça os nossos corações e abençoe grandemente a cada um, ó Deus, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, fica comigo e vamos para a reflexão número 9.